O nosso estudo de hoje é a lição 34 do livro Encontro Marcado, que tem por título Filhos Diferentes. Provavelmente conhecê-los-ás no mais íntimo da alma, os filhos diferentes. Conseguiste instruir os outros, encaminhá-los para o bem com facilidade, mas encontraste aquele que não se afina com os teus ideais. É um filho que não se erige à altura do padrão doméstico a que te elevaste, ou uma filha que te desmente a esperança. É possível que hajas verificado a desvantagem quando já existe enorme distância do ente querido, a harmonia familiar. Percebeste-lhe as falhas com a surpresa do cultivador quando identifica uma planta de bela aparência que a praga carcome, ou com o desencanto de quem vê repentinamente comprometida a empresa levantada à custa dos sonhos e canseiras de muitos anos. Quando te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora e pede luz para o entendimento. O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres que o tempo ocultou e que a lei te oferece de novo a presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada. Jamais ergas a voz para acusar o filho problema, conquanto nem sempre lhe possas elogiar a conduta. Longe ou perto dele, segundo as circunstâncias do plano físico, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Embora no dever de corrigi-lo, ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo, abençoa-o tantas vezes quanto se fizerem precisas, ensinando-lhes outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Ninguém te pode penetrar a angústia e o enternecimento de pai ou mãe junto dos filhos que se fizeram enigmas. À vista disso, é natural que muitas vezes o teu procedimento diante deles assuma aspecto de exceção. Auxilia-os sempre e mesmo nos dias em que a saraivada de críticas humanas te assedia a cabeça, conchega-os mais brandamente ao regaço do teu espírito, sem que o verbo humano consiga expressar as sensações do teu amor ou de tua dor ante um filho diferente. Sabes no imo da alma que ele significa o mais alto encontro marcado entre a tua esperança e a bondade de Deus. O que Emmanuel chama hoje de filhos diferentes vai ser o motivo do maior texto escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto que está no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, e um texto escrito por Santo Agostinho, que é o 9, se chama Ingratidão dos Filhos. Aquele ali, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais marcantes que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a doutrina espírita. Por quê? Porque o Emmanuel ele vai ter a preocupação de dizer para a gente que a gente tem aqui a nossa vida de relação e, ao longo do tempo, do simples ignorante até hoje, enquanto a gente ainda traz egoísmo dentro da gente, vaidade, orgulho, a gente constrói algumas relações de inimizade mesmo, relações de animosidade com algumas pessoas, e a gente vai entender que normalmente essas relações elas se estendem no além-túmulo, e a gente chega um momento que fatalmente a nossa consciência começa a cobrar da gente que a gente possa estar em paz de novo, reconciliado com essas pessoas e que no passado tiveram problemas mais graves com a gente, e sempre, sem exceção, um dos dois, através do arrependimento e do pedido, faz com que seja atendido e tenham convívio de novo juntos aqui na Terra. E muitas das vezes aqui na Terra, em mundos de expiações e provas igual ao nosso, vai acontecer que no mesmo lar, no mesmo teto, que essas figuras acabem vivendo juntas. E a gente vai entender uma coisa, na grande maioria das vezes, para nós que somos pais ou mães, o compromisso é nosso. Mas a gente, quase que regra absoluta, a gente teve arrependimento, a gente pediu para que aquilo acontecesse e aquela reencarnação ela está acontecendo agora para que a gente possa estar acertando dívidas do passado. Me lembrei do caso aqui do livro Missionário da Luz, que é muito estudado na doutrina espírita, que é um caso da encarnação, da reencarnação de Sigismundo, um filho que numa encarnação passada tinha assassinado esse que vai ser o pai agora. E a gente vê ali a relação de
complicada durante a gestação, um tempo quase recuando, o outro recuando daqui, mas enfim. O que acontece? Nesse capítulo 14, Santo Agostinho faz uma análise profunda com a gente. Ele fala para a gente, olha, espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando vocês produzem um corpo, entre aspas, através do ato sexual, através do encontro do espermatozoide com o óvulo, o espírito que nesse corpo encarna vem do espaço para progredir. Toda a nossa missão consiste em aproximar o máximo que a gente puder esse espírito de Deus. Não vai ser cobrado da gente o conhecimento da Terra, aquele conhecimento que a gente considera assim, acadêmico, né? Você ter primeiro grau, segundo grau, ou ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, doutorado, pós-graduação, não vai ser cobrado nada disso. Vai ser cobrado apenas que, como bom jardineiro, você vai observando desde cedo quais são as más tendências, entendendo que todas as más tendências aqui na Terra têm origem no egoísmo, e a gente vai aparando daqui através de um processozinho que dá muito trabalho, porque tem que ter repetição, tem que ter amor, um processozinho chamado educação. Emmanuel chama, ou melhor, lá Santo Agostinho chama a nossa atenção falando o seguinte, se a gente falhar, o que pode acontecer com a gente é da gente daqui a pouco ver o nosso filho, esse espírito que estava sendo nosso filho, num lugar de sofrimento no mundo espiritual, e de saber que dependia de nós, a gente podia ter feito alguma coisa para ajudar esse espírito, e a gente acabou falhando. Então a gente é atormentado pelo remorso, a gente fica pedindo novas oportunidades até que a reconciliação ela aconteça por completo. Mas se eu estiver com a minha consciência super tranquila de que tudo que esteve ao meu alcance eu fiz para ajudar esse que veio como meu filho, não consegui, aí a gente pode ficar, a questão toda, a minha consciência tranquila, as ferramentas que eu tinha à minha disposição, eu utilizei. Não deu certo, falou, não precisa se preocupar, porque às vezes um perdoou, mas o outro não perdoou ainda, ou então o outro ainda se encontra num estágio evolutivo ainda, que não ainda permite o aprendizado do perdão. Então fica tranquilo e continua fazendo o seu papel. O que o Emmanuel fala aqui na lição de hoje, né? A oração silenciosa, a gente precisa estar o tempo todo buscando, né? Jamais ergas a voz para acusar o filho problema, enquanto nem sempre ele possa elogiar a conduta. Aí ele fala, ampara-o com a tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma, e que a gente jamais tenha esse sentimento, continue alimentando esse sentimento, porque a ideia que o Santo Agostinho dá na lição é de que um dos dois magoou muito no passado, e agora está sendo uma oportunidade que a gente está tendo. Agora, ele já chama a atenção, e uma das coisas assim, que mais toca a gente, um detalhezinho que tem no texto, ele fala assim, como espírito, ele observou muitos espíritos que estavam do outro lado da vida e que vieram corajosos enfrentar, por exemplo, a prova da miséria, passar dificuldade financeira mesmo, nascer num lugar em que você não tem condições de arrumar emprego de início, prova da miséria. Mas ele fala assim, espíritos muito corajosos, mas que sucumbiram quando as provas foram a prova da ingratidão, as provas que mexem com o coração. Então, segundo Santo Agostinho, a prova mais difícil que a gente pode viver aqui é a gente viver a ingratidão daqueles que são os nossos parentes, nossos queridos. A gente sabe que filho mexe demais com a gente. E às vezes acontece de você, de repente, dedicar todo o seu amor, todo o seu carinho, e o filho tomar caminhos completamente diferentes, ou o filho, volta e meia, tem uma reação diferente com a gente, e ele fica observando. Então vamos lá, a gente vai pegar o capítulo 5 do Evangelho, quando vai falar também das causas atuais das aflições, e a gente vai encontrar lá, muitos pais reclamam dos seus filhos, mas por quê? Porque desde cedo eles não ficaram observando esses detalhezinhos igual o jardineiro, não. Aí daqui a pouco viu que o filho desenvolvesse um egoísmo, uma vaidade, que daqui a pouco recoa nele, e ele vai sentindo aqueles efeitos. A gente não está falando desse caso aqui, a gente está falando do caso em que você fez de tudo o que você podia para ajudar e, infelizmente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que não permitiu que você obtivesse esse êxito total aí. Nesse caso, a gente fica com a consciência tranquila e vai trabalhando, porque existem casos, sim, vamos colocar uma coisa na cabeça, não é uma encarnação só que vai fazer com que a gente se reconcilie do que a gente fez lá no passado e que é melhor a gente nem lembrar mesmo. Deixa para lá, vamos só aproveitar as oportunidades que o Pai está dando nesse momento e agradecer e tentar fazer o nosso papel.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.